Olá, meus queridos, muito boa tarde pela Rede Novo Tempo, aqui da TV Novo Tempo, começando mais um Entre Família, o seu, o meu, o nosso programa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, é nosso mesmo, viu? Porque somos nós aqui fazendo, inclusive com a sua participação, viu? Fica com a gente, porque hoje nós vamos falar de um assunto que parece que é só da infância, mas olha, pode se alastrar para a vida toda, hein? Verdade, os medos. Eu tô com um filhinho agora, né, 5 anos. E de vez em quando passa o medo dele de escuro, volta, eu crio uma historinha. Isso. Não, o papai tá te vai, vendo por aqui. vamos administrar Não, liga mesmo e tal, você. é. Olha aí, olha, o escuro é a ausência da luz. Então, aí conta uma história, mas alguns medos vão sendo carregados pela infância, passando. A gente vai conversar sobre medos infantis? Vamos falar sobre medos infantis? E muitas vezes os pais, né, com tanta coisa na cabeça, né, tem tantas coisas para resolver, a gente às vezes não para olhar para esses processos, né? Ah, tá comendo? Não, tá bom, vai dormir aí, luz acesa, não, vamos aqui, tá. Não, para com isso, Para com esse frescura. negócio, frescura aí, um monte de coisa, tem comida na mesa reclamando Só de que aí medo. você é adulto e não parou para pensar que muitos dos seus medos hoje podem ter sido ali, ó, acumulados na infância justamente porque os pais deixaram passar, né? Empurraram ali para debaixo do tapete essa situação. Nós estávamos conversando até com um colega apresentador aqui no camarim, ele falando, olha, eu tenho medo tal. E a nossa especialista, que é muito especial mesmo, estava o quê? Com o vidinho colado. Ela falou, quem sabe não é esse negócio. Aí ele, vou ligar para minha mãe. É isso. Pois é, hoje você vai ter ajuda aqui, você vai ter um socorro com a especialista para aprender a lidar com essas situações aí. E quem sabe você identifica a sua infância, né, Cris? Porque lidando com os filhos, a gente vai todo tempo relembrando de como era a nossa época. A gente encontra um temperamento, né? Que veio junto, carregou uma misturinha da senhora com o seu marido, tá ali e tal. Tem a personalidade, aí de repente tem um fato, um medo. Ah, tá aí. Só que, gente, como eu lido com isso? Olha, eu tenho algumas coisas, será que não é reflexo de como eu fui tratado esse medo? E olha, e até quando esse medo aí, até que ponto esse medo tá ok, é normal, é desta fase? Tem fase? Tem fases. Interessante. Ou não, esse aqui tá difícil, vamos precisar olhar com atenção essa situação aí, como reverter tudo isso, porque aqui tem solução, né, Cris? É o seguinte, a gente colocou tanta dúvida, eu vou colocar um nome só aqui. Bora lá. Vanessa Galvani, falei. Pronto, falei, pronto, tranquilizou? Pronto, tá mais calma? Relaxa. É ela que tá aqui com a gente hoje, aqui no Entre Família, vai tirar todas as suas dúvidas. Corre revisar lá no grupo da família já. Já manda lá no WhatsApp lá. Isso, Vanessa vai estar lá no Entre Família hoje, vamos tirar as dúvidas tudo, vamos mandar lá pro Entre Família. Vou dizer outra coisa. A Carol e a Vanessa vão fazer uma dinâmica com todas as fases e os medos aqui. Pronto, falou. Falei. Para de ficar dando spoiler. Ela queria agora, ó. Já tava saindo de casa, tá com a chave aqui, ó. Menina, pode parar. Padaria só depois. Faz isso depois. Espera. Baixou o sol, né? Com o sol quente agora. Não, nem faz bem sair pra Vai ficar no programa, vai ver. Vai tá bom. Bora lá, o intervalo é rapidinho, a gente volta já. De volta com Entre Família, esse é o momento que você participa com a gente, viu? E aí, como é que você lida com essas questões dos medos das crianças? Será que tem medo aí, adulto com medo de escuro? É verdade. Tem gente que usa chinelo para tudo, não conversa, negócio. Não estamos julgando, tá? Ninguém para de julgamento. A mãe já se culpa também por tudo. Ela já tá grávida ali, já tá culpando. Não. A ideia aqui não é culpa, é conhecimento, gente. A ideia é essa. E se você tem uma situação na sua casa, Cris, eu tenho vergonha, televisão, essas coisas. Como é que faz, Vou Carol? falar, é anônimo, minha filha, é anônimo. Você fica tranquilo, não fala nada, não. Tem nada, não. Estamos em casa Pronto. aqui. A Carol seguido fala, e se pessoas assim tal, tá falando dela. Eu falo de mim também. Aí uma especialista aqui e tal. Eu tenho uma amiga que me contou uma vez um caso. Uma situação hipotética. O meu nome é Cris Magalhães Hipotético. É isso aí, hipotético. Mas o que não é hipotético aqui é o nosso número, porque ele é real e ele faz toda a diferença quando você usa ele como uma ferramenta ativa no seu dia a dia. Qual é? Vamos lá então, ó, 12 9 8315 0249. 12 9 8315 0249. Manda a sua participação e se mandar um nome, a gente vai mandar abraço para a cidade, para todo mundo, tira foto, filma, depois assim vai subir pro NT Play, né, esse programa. Fica lá o seu nome. Gostoso. Tá bora lá apresentar. Bora lá. A nossa especialista. Carol, quem está conosco? Olha, a Vanessa Galvani, ela é pedagoga, mestre em educação e muito querida, sempre atende os nossos chamados aqui, o nosso socorro, porque a gente tem medo se não tiver uma profissional aqui gabaritada para resolver essa situação aqui para nós. Obrigada. Oi, bom estar aqui de novo. Excelente receber aqui. Agora, a gente começa falando dessa questão dos medos infantis e a gente falou que, de fato, esses medos eles podem ser levados para a fase adulta, inclusive, né? Esses medos, eles acontecem de forma natural, é normal mesmo, ou não? Os pais
não estão olhando, está acontecendo um trauma, essa situação toda. Nós que estamos ocasionando essa situação nas crianças. As duas coisas. As duas, né? Mas o que eu falo é que é inevitável. A gente não tem como pôr a criança na bolha, né? Não vai acontecer nada. Vai acontecer. Assim, teve medos que a minha filha... Eu tentei de tudo e aconteceu mesmo assim, né? Aconteceu uma situação que ela ficou com medo. Então, isso vai acontecer. Eu acho que é importante a gente olhar para isso. Tá, e aí? O que eu posso fazer com isso? Como que eu posso ajudar ela a curar e não ter mais esse medo? Porque o medo, ele serve para paralisar a gente, né? Porque, de uma forma, para a gente sobreviver, então a gente fica paralisado com aquilo e aí a gente não avança. Então, pode ser prejudicial nesse aspecto, porque aí a gente... para de fazer uma coisa porque eu tenho medo daquilo. Ah, não, aquilo não. Tenho medo de falar em público. Ah, não, tenho medo disso. Então, mas o medo, a priori, ele é positivo porque faz com que a gente tenha cautela, né? Você fala, não, peraí, deixa eu ver se isso aqui é seguro ou não. Então, desde o bebê, ele tá procurando esse senso de segurança, né? Desde o bebê. E aí, a gente vai crescendo, a gente vai ficando mais confiante, né? Mas, então, é importante, né? Vai acontecer. O filho, a criança vai ter medo alguma vez na vida. E muitas vezes os pais, eles têm esse receio de passar o medo para os filhos, né? Sim. Que parece que é Mas tem inevitável, pai que né? passa. Parece que é inevitável. Tem pai porque que passa. Um tem medo de cachorro, pronto, a criança... Não, e outra, a criança vai aprender a andar de bicicleta. Calma, que se machucar, vai cortar o joelho. Isso. Gente, a criança não estava nem pensando em cortar o joelho. Eu disse, calma, vamos por fase, né? Se ele cortar o joelho depois e tal, vá com calma. Agora, uma questão é o seguinte, antes, eu acho que o pessoal só tinha uma fórmula de lidar com medo, que era minimizando. Não, o que é isso? Ou expondo. E tal. Ou não, expondo ao medo, né? Colocando, jogando. Jogando eu lembro a criança lá. Tinha algumas táticas antigamente para nadar. Eu sou do interior do Rio Grande do Sul. Para nadar, sabe como é que fazia? São Paulo era assim também. Pegava a criança e lá tínhamos o quê? Uma taipa, né? Que tinha uma taipa. Eu vim de uma cidade que era arroz, então tinha uma comporta, né? O pessoal tirava a criança, olha ali, daqui a pouco ele começa a nadar, porque a sobrevivência, começava a comentar. Mas aquela criança, toda aquela geração não nada até hoje, inclusive para tomar banho é muito difícil. Mas com uma diferença, assim, não passa em taipa de arroz que tem um sentimento. Mas o que acontece agora na pandemia, eu estava analisando e lendo, algumas pessoas pararam para analisar outras questões, porque antigamente a mãe analisava se estava gordinho, estava com saúde, esse tipo de comentário. Só que graças a Deus o povo está analisando outras questões alimentares e tal, só que na pandemia teve um aporte da questão psicológica. Isso. Porque aflorou algumas questões, a mídia falou bastante, o profissional da psicologia teve um crédito porque as pessoas estavam precisando, e aí voltaram, inclusive, que no corre-corre não conseguiram analisar, e foram ver, inclusive, isso. Meu filho tem medo, com tal idade ainda tem medo disso. Eu acho que foi importante a pandemia nesse quesito também, né, Galvana? Porque os pais estão mais com as crianças, né? Então, estão vendo tudo. A dificuldade que é ensinar, a dificuldade... as questões emocionais que a criança está lidando, que é, né, na loucura a gente não presta atenção. Então, tudo isso está vindo à tona. E é bom, eu acho que é positivo. A gente está podendo compreender melhor as crianças. Identificando, né? Agora, quem pode falar do medo é quem sente o medo, né? É por isso que a Kimberly foi atrás de entrevistar algumas crianças que vão jogar a real aqui pra gente e falar do que é que elas têm medo. Pode rodar o VT. Lara, do que você tem medo? De bicho. De bicho? O que mais? Escuro. Por que você tem medo do escuro? Porque assim, Tem medo de mais alguma coisa? de ficar sozinha. De ficar sozinha, é ruim ficar sozinha, né? E papai e mamãe ir embora. Mas papai e mamãe não vai embora não, tá bom? Tá. Eu tenho medo de urso, cobra, leão, escuro. Vini, do que você tem medo? Trovão. Trovão. O que mais? Dinossauros bravos igual a mamãe. Dinossauros bravos igual a mamãe. E mamãe sumir. E a mamãe sumir? Isadora, fala pra mamãe do que você tem medo. Eu tenho medo de lagartixa. E o que mais? Eu tenho medo de nada, só isso. Matheus, do que você tem medo? Eu tenho medo de fantasma e barata e chifre de lagarto perigoso e
e uma lagarta assombrada. Eu tenho medo de dinossauro e de escuro e mais nada. Gabi, o que você tem medo? Eu tenho medo de escorpião e formiga, um pouquinho de escuro e também coronavírus. Nicolas, do que você tem medo? Eu tenho medo de cobra, escorpião e um pouquinho de altura. Eu tenho 2 medos que são: o primeiro é de perder meus pais e o segundo é do medo do escuro. Muito obrigado. Tchau. Tchau, que delícia, gente. Eu tô aqui rindo, mas não tô rindo do medo de vocês, não. Mas assim, quando o Vini falou assim, medo de dinossauros bravos Igual a mamãe. Mas eu tenho medo de perder a Até mamãe. hoje. Então ele gosta da mamãe mesmo brava. Mesmo sendo Isso é uma bravo, igual um realidade dinossauro. Não, e outra, importante, você viu que acho que É ficar legal, sozinho, né? escuro e mamãe, Foi ali no top 5. foi o top 5 ali e tal, e são os mais recorrentes e tal. E tem fase para isso também, né, Galvânia? Principalmente a fase da infância, né? Que a criança ainda está entendendo essa coisa de que o pai vai e volta. A ansiedade de separação é muito forte na infância. Então, hoje mesmo, eu fui sair, a minha filha de 4 anos, volta. E sabe que eu volto. Eu quero perguntar para vocês duas aqui uma coisa. Para vocês duas aqui, por que quando o Não sei se filho... tem Não, olha, resposta. eu brinco com meu filho o tempo todo, ele sente a minha falta, mas quando ele acorda de noite, eu posso estar do lado dele e diz, cadê minha mãe? Se eu tô aqui, filho, cadê minha mãe? Por que isso? Por que eu perco de 10 Porque a 0? mães, elas têm essa questão do escuro, elas conseguem lidar com essa questão do escuro, porque é da noite. eu posso estar ali no Mãe momento... é da noite. Não, mas assim, quando ele A sonha... gente amamenta à noite, a gente Quando ele não dorme. Ele tem à um noite. sonho, ele grita a mãe dele. É isso. Nunca gritou meu nome até hoje. Porque a mãe tá lá no inconsciente, né? Gente, que força tem a mãe também, né? É instintivo, né? E aí, quando a criança está doente, também é, né? É a mãe. E é a mãe. É isso. Então, é uma Isso não coisa quer dizer que ele não me ama. Não. E a gente pode até mudar essa realidade. Fica legal se mudar. Eu acho que ela Ó, vai vocês conseguir estão me dormir. dando força aqui. A minha diretora falou talvez. Viu como é que é a questão? Mas tudo bem, um dia Ah, vai meu, dar Davi tudo é certo. apaixonado. Vai dar. É Deus do céu, o pai dele aqui na Terra. Não tem jeito, não. É isso mesmo. E agora, eu achei tão interessante essa questão, né, deles saberem de forma bem clara, né? Então, você tem medo do quê? Tem um que até listou, né? Olha, dinossauro, lagartas assombradas. E... Tranquila, diz que eu tenho medo, né? Coisas que realmente fazem parte, algumas que não fazem parte do dia a dia, né? Parece que quando a gente está na fase adulta, a gente vai perdendo essa... Você tem medo do quê? Você demora um pouco para listar esse processo. Quer dizer que os medos vão sumindo conforme as fases, ou a gente vai trocando, ou vai jogando para o subconsciente. O que acontece com esses medos aí? Então, com a criança fica muito claro da gente ver esses 2 tipos de medo. O medo que é um medo real mesmo, o medo que ela sente o medo, ela não consegue nem falar quando ela tem medo. Ela simplesmente paralisa. E aí esse medo que ela fala, mas assim, muitas coisas são fantasiosas também. Tem medo do dragão, uma coisa que não existiu, medo de alguma coisa que assistiu na TV, né? Agora, não que esse medo não seja real, mas eu falo assim, quando o medo é muito forte, ele paralisa a criança. Então, por exemplo, com a minha filha mais velha, quando ela tinha 2 anos, ela estava fazendo aula de natação, natação e tal. E aí ela trocou de turma. E aí tinha uma professora que ela estava acostumada, era uma mulher e tudo. E aí lá eles falaram assim para mim, não, vai ser uma transição gradual. Tranquila. Vai ser tranquilo, você vai entrando junto e tal. Aí cataram, enfiaram a menina dentro do lado. E aí, Bora. Aquele esquema da década de 90. Não entendi. Quando eu tava entrando, sabe? Tava chegando. E aí, ela começou a chorar. E aí, um professor homem pegou ela no colo. E ela apavorou. Ela olhou pra mim assim, ela não conseguia nem falar. Depois desse dia, não podia passar nem na frente da escola de natação. Porque ela chorava. Então, assim, mas ela não falava pra mim, eu tenho medo da piscina. Ela não falava, mas assim, era evidente. Aí começou assim, a coisa da água, ela começou a ficar... Então, assim, quando o medo é muito forte, é uma situação
assustadora, ele paralisa. Por quê? Aí eu vou explicar o cérebro. Então, como que o cérebro funciona, né? Quando a gente herdou uma parte do nosso cérebro, que é chamado de cérebro mamífero, que é a parte emocional, dos animais, dos mamíferos, né? Então, os mamíferos, quando eles tinham um predador na frente, já um urso, né? E aí um bicho menor, uma onça, ele avaliava assim, será que eu vou vencer? E apareceu um urso. Se eu saio correndo, então as respostas do cérebro para a sobrevivência é sai correndo, finge de morto ou tenta lutar para vencer. Então o animal, o mamífero, ele avaliava, será que eu ganho dele? Será que o que vale a pena, né? E aí foi assim que a gente foi sobrevivendo. Então essa resposta, que a gente chama de resposta ao estresse. Então quando a gente está numa situação assustadora, a gente tem essas três respostas. É uma forma de reação, né, Galvani? Isso. A gente vai para um breve intervalo, já voltamos. Aí Deus é maravilhoso, meu querido. Gente, que máquina é essa? Mas dentro desse conceito dessa máquina, nós temos uma profissional para ajudar você, mamãe, porque você já viu que até a avaliação de como a mamãe está pensando. Está com o coração na mão, não fica com medo, mamãe. Até o final do programa, a Galvani vai estar aí sentadinha no seu sofá, vai ajudar, já tem uma dinâmica. Inclusive, depois do intervalo, vai ter um ator do Fora de Série. Você tem alguém que gosta, tem uma neta, uma sobrinha que gosta daquela série especial, ele vai estar contando aqui como superou o medo. Já no próximo bloco, a gente faz uma pequena pausa e volta já já. Muito bem, estamos de volta aqui no Entre Família. E aí, mamãe? E aí, vovó? Tá gostando do assunto? Aproveita que a Galvani está aqui. Vamos tirar essa dúvida, né? E outra, você não quer resolver os medos da criança? Você tem medo de mandar a pergunta, vai cobrar o quê da criança? Manda para a gente a sua pergunta. Enquanto isso, eu quero dar presente para você. Olha só que bacana. Nesse mês da criança, o Anjinhos da Esperança, que é um projeto aqui, né, de sustentabilidade da Rede Novo Tempo, com o nosso núcleo infantil, projetou esse curso que especial. Jesus fez muitos... Nem sabia que isso aí é a voz do Isnal, meu coordenador, mas pode, viu, gente? Pode deixar, que ele tem uma voz bonita, mas eu vou falar para você. Essa revista Incríveis Milagres, é uma revista, a primeira revista infantil aqui da nossa escola bíblica, que tem como tema, né, os 10 milagres de Jesus. São 10 milagres selecionados e aí a criança vai ter atividades. Eu vou colocar para você o seguinte, olha só. Como são 10 milagres, são 5 tarefas por cada milagre, né? Então são 50 atividades de pintar, colar adesivos e ontem eu comecei a minha tarefa com o Davi. A Galvani fala muito dessa questão da conexão, né? Desse tempo de qualidade, onde ele quer fazer. Eu perguntei, ele disse assim, eu quero fazer a revistinha. E o primeiro milagre, eu vou dar um spoiler para você. É quando Jesus transforma a água em vinho. E aí tem todo um jeito lúdico, né? E aqui quem escreveu, né, é a Prof. Flor. Um abraço aqui para essa pedagoga, né, que fez com muito carinho essa revista especial. E depois que eu contei a história para ele, tem as atividades. Olha quantos, né, tem tal. Olha, ajude Maria a chegar até o seu filho José, porque no casamento que ele faz o milagre, ela procura Jesus. Aí tem um caça-palavras, tem uma parte de pintar. São 5 atividades por cada tema. Gente, é demais. Tem adesivo, tem um... Cris, quanto que é esse negócio? Eu quero ter esse tempo de qualidade. É de graça. Olha, parece até mentira, né? Mas não, gente. É custeado pelo Anjos da Esperança, Anjinhos da Esperança. Então, obrigado a você que é anjo, que colabora com a Rede Novo Tempo, para chegar na sua casa agora essa revista aqui, ó, Incríveis Milagres. O que você vai fazer para adquirir? Vai ligar 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Faz um cadastro, coloca o seu endereço, você não vai pagar nem a postagem. Se você quiser que a nossa escola bíblica entre em contato com você, você fala assim, ó, quero a revista Incríveis Milagres e vai mandar para esse WhatsApp aqui, ó, 12 9 8244 4449. Olha, 10 histórias fantásticas, 50 atividades, tudo isso de graça para você, graças ao Anjos da Esperança, mãos que transformam vidas. Vamos lá para a nossa conversa, porque tem chegando mais um integrante aí, Carol. Convidado do Entre Família. Ele é Matheus Pereira, ele é ator da série Fora de Série. Seja muito bem-vindo aqui, Matheus. Muito obrigado, pô. Eu fico honrado pelo convite. Que é isso. Legal você tá aqui. Você não tá com medo não, né? Mas agora é o momento de falar de medo. Ih, rapaz, eu não diria medo, mas tô um pouquinho nervoso. Fica tranquilo, relaxado. A produção já falou aqui, ó, que já é sua fã, né? A diretora aqui desse programa já tá sua fã. Falou assim, olha, por favor, já coloca o microfone bem pertinho pra gente conversar aqui agora, tá? Matheus, conta então. Quer dizer que você tinha um medo aí, né? Um receio. Na verdade, é um sonho e o medo de perder esse sonho. Fala um pouco pra gente dessa história. Bom, eu acho que o medo, na verdade, veio de, realizar o sonho. Eu sempre gostei de cinema, sempre foi uma coisa que eu sempre
que eu cresci, né? O que eu acompanhei e comecei a querer fazer também, né? Gravar, né? Pegar a câmera e, enfim, editar. E é algo que eu nunca soube fazer outra coisa. Então eu sempre tive vontade de trabalhar com isso. Meu sonho é, puxa vida, ser não sei, ser um diretor fora, um diretor de cinema. E eu sempre tive essa vontade quando era criança. Mas crescendo eu tinha muita dúvida em questão, enfim, da minha crença. Eu sou de uma família de base cristã e sempre fez parte da minha vida isso. Então, mas eu não via a conexão entre o que eu queria fazer e a minha crença. Eu achava que, tendo a minha carreira que eu ia montar, eu não ia ter tempo para isso, sabe? Eu ia trabalhar demais. Uma coisa ou outra, né? Porque às vezes a gente se depara com isso. Eu acho que vou ter que escolher ou continuar aqui com a minha fé ou seguir o meu sonho. Exatamente isso. Eu pensei que não ia ter tempo ou ia perder, talvez, seguir sozinho, talvez perder o interesse em, sabe, procurar uma igreja e tudo mais. Eu tinha essa mentalidade, mas ao longo do tempo eu fui, enfim, descobrindo outros meios e Deus foi mostrando outros meios para mim também. Mas acho que o meu medo que eu tive na época era de realmente realizar isso e como minha vida ia ser enfim. Mas era o futuro, né? O futuro sempre é uma incerteza. Eu creio que esse tipo de medo, até é um medo gostoso, que ele primeiro, que em princípio é legal você avaliar, né? E a gente tem que fazer essa soma, né? Sim. Será que o mercado que eu vou me inserir vai engolir essa questão toda? Vou ter um time, porque tal profissão vai tomar tal tempo? Porque na idade que tem o Matheus, é bacana porque vai ser uma decisão que hoje, às vezes, não é para toda a vida, né? Antigamente você tomava uma decisão de uma profissão, hoje em dia você vê alguém entrando no mercado, testando, e dentro da faculdade já, olha, eu quero fazer direito. Aí você vê um professor com direito administrativo, quer fazer tal área, mas foi muito bacana você pesar na balança, né? E aí depois esse medo, hoje você vê também o contexto, um abraço para o Rude, né? Lá do Paraná, o pessoal da produtora que faz Fora de Série, o Alan também foi meu parceiro lá, que editou essa série, o Alan agora lá de Santa Catarina, um abração para o povo de Santa Catarina. E aí o próprio conceito andando com a sua idade, tipo, há anos atrás talvez a igreja não tinha um mercado que tinha essas... Agora como a gente tem um consumo de internet, até aqui na Novo Tempo a gente tem séries especiais no Núcleo Infantil que você está participando. E aí como é que veio o convite? Porque veio a água, né? Com a sede, né? Como é que encontrou? Como é que foi na sua fase? Foi de uma maneira muito diferente e bem legal também. É uma história que se estende anos antes de realmente acontecer. O primeiro contato que eu tive com o que viria a ser o convite foi através da minha mãe. Ela fez pedagogia em 2010 e uma das colegas de classe dela se chamava Poliana e a Poli escrevia muito bem e acabou que a mãe chamou ela para fazer parte enfim, ajudar ela com o TCC na parte de escrita. Anos depois, em 2017, a minha mãe virou para mim, ela estava no notebook, em rede social ali, e falou, nossa, a Poli casou com um diretor de cinema e eles estão fazendo essa série e veio o casting, por que você não faz? E foi uma maneira muito legal de aparecer isso. Então foi através disso, foi através de rede social, minha mãe viu, e por causa do contato que ela tinha com a Poli, né, esposa do Rude, que eu fiz o teste e comecei a fazer a série. A gente fez a primeira temporada, gravando no Colégio Adventista, a gente começou a fazer a segunda temporada, também no Colégio Adventista, e a partir da segunda o colégio convidou os atores para deu oportunidade de se tornarem alunos de verdade lá, e é o colégio que eu estudo hoje. Enfim, mas como você disse, é uma coisa nova, não tinha, na minha visão, não era algo que era muito forte na igreja. Está começando uma geração toda nova em questão de séries, produções, e é algo muito bom. Essa linguagem está alcançando um público que está se expandindo, né? E é uma responsabilidade fazer parte disso. Mas essas oportunidades que a série, principalmente, veio me trazendo, mudou a minha visão, vendo que o que eu quero fazer, na verdade, eu posso fazer dentro da minha crença. Eu posso trabalhar com isso de forma alguma, sem precisar
abrir mão. Abrir mão. Do que você acredita, né? E do que você gosta, né? O interessante é que o Matheus estava falando que essa série acontece em uma escola e quem vai falar agora com a gente aqui tem a ver mais ou menos aí com essa questão de medos na escola, na tela, nossa interação de hoje. A gente gosta que você participa, viu? Continua mandando aí pra gente. Quem vai falar pra gente agora é a Laís Belato, é isso? De Varginha, Minas Gerais. Olha lá. Quando eu estava no ensino fundamental, tinha uma professora que supervisionava as notas, né, supervalorizava aí as notas altas. Eu morria de medo das provas dela e até fazia chorando, né, já aquela lágrima caindo. Eu sei, Laís, não é fácil não. Já pensando no dia em que ela iria falar a nota de todos. E minha nota sempre era mediana. Olha lá, isso me prejudicou por um bom tempo na minha vida. Não me achava capaz de nada. Hoje me formei em pedagogia e entendo o quanto o papel do professor faz diferença na vida do aluno, seja para o bem ou para o mal, né? Então, a Laís fazia parte mesmo dessa geração de que a nota de todo mundo era exposta, né? Aquele medo de você sempre ficar na média para baixo. É comum, né, que as escolas também sejam palcos aí, locais de também para desenvolver esse tipo de medo, né, como a exposição, por exemplo. Todos os lugares, como eu estava falando, né? Mas a escola ainda tem muito esse papel, porque a criança fica muito tempo lá, né? Então, os professores precisam começar, né, a entender melhor, buscar, aprender como encorajar as crianças, né? E ter menos competitividade e mais cooperação, porque aí, né, não querer estimular essa coisa de quem é o melhor, a nota maior, porque aí isso gera muitas questões emocionais. E outra, na escola parece que o mundo é muito mais pesado, né? Imagina agora nesse momento midiático agora então. E Matheus, como é que você é na prova? Eu sei que para série isso é legal, ser fora de série e tal. E aí, você está naquele dia, o que vai cair na prova hoje? Lágrimas. Hoje são lágrimas. Ou você é um cara que tira boas notas, como é que é? Você tem medo da prova? Eu tenho muito medo da prova, eu tenho medo de todas as matérias. Eu sou uma pessoa, como eu disse no começo, eu não sei fazer outra coisa além do que eu faço hoje, que é a minha área de produzir. Então, as matérias do colégio, para mim, são um dos meus medos. Mas é algo que só com seu próprio esforço e superando suas... Vai indo e tal. É algo que você sabe que pode superar. É tudo questão de vontade, mas ainda assim o medo é real na hora da prova. Com certeza, imagina. Pra quem não é, né? Pra quem não é, até hoje, meu filho. Tô aqui, ó, velho. Estamos ali pensando. Vamos fazer aqui uma prova aqui, Carol. Prova, meu filho. O que é isso? Vamos conversar. Ou finge que não é prova. Eu posso escrever aqui sem consulta, mas não é uma prova? Pode ser? É isso. Já tá tudo certo. Vamos só mudar a nomenclatura aí. Bora pro intervalo. O intervalo é rapidinho. Ainda hoje vai ter aqui uma dinâmica muito especial aqui com as fases do medo. É isso mesmo. Qual é a idade aí do seu filho? Qual é a idade que ele tem? Você sabe quais são os medos aí que ele pode encarar nas próximas idades, aí, as próximas fases da vida dele? E como é que você vai lidar com isso, minha filha? Vamos resolver essa situação aí, tá? Bora pro intervalo, que é rapidinho, vai só dando uma olhada aí nesse bolo, nessa louça, depois você termina, vai só uma chegadinha ali na cozinha, olha as crianças e a gente volta já já. De volta aqui com Entre Família e hoje falando sobre medos infantis e você está falando, medo. Essa criança não tem que ter medo de nada. Eu é que tô com medo dessas crianças aqui. É isso, estão tudo trancado aqui nessa casa. Eles vão me deixar, eu tô doida aqui, eu vou ficar doida, hein? Tô com medo da minha saúde mental. Eu sei que você tá desesperada. Tá falando que medo infantil que nada, minha filha. É a mãe que tem que ter medo. Calma, relaxa. Relaxa. Tenha medo de perder o controle da situação. Se você não tiver uma ajuda, se você não tiver informação, com certeza isso pode acontecer, né? Mas você sabe que aqui no Entre Família a gente se preocupa com a sua família, porque você faz parte da nossa família. Então, eu quero te dar uma dica importantíssima, uma ferramenta ativa que vai mudar a realidade aí da sua casa. Olha lá! Aqui na minha mão, foca aqui, que bacana, a revista Entre Família. Olha aqui, você vai ter temas de educação de filhos. Como é que você faz para lidar com os filhos? E as fases distantes. Você sabe que dentro desse tema aqui vai falar sobre as fases, né, das crianças. Muitas vezes você tem um bebezinho e um adolescente. Como é que você faz para transitar por esses universos aí que são totalmente diferentes, dar atenção para todo mundo, solucionar isso e ainda gerenciar a sua casa, o maridão, ainda fazer ele falar, né, na hora da conversa, né? Porque aí a mulher tem que quase
e do lado de cá, e do lado de lá, e do lado de cá, para conversar aí. Não tá conseguindo lidar com a comunicação aí? Tem que ficar andando de um lado pro outro, falando sozinha praticamente? Aqui também tem dicas importantes para você alinhar a comunicação. Já imaginou fluir? Entendeu? Falar e se fazer entender do outro lado? Ô, sonho da mulherada, olha lá. Vamos alinhar essa comunicação aí com o maridão, viu? Aqui tem dicas importantíssimas também para a comunicação do casal. Bora lá. Agora é o seguinte, como é que você vai receber essa revista aqui de graça? Você vai pedir, ó, 0 operadora 12 2127 3121, ou também você pode pedir essa revista pelo WhatsApp 98244 4449 e Entre Família vai de graça para sua casa, uma ferramenta ativa que vai mudar a realidade aí da sua família, tá bom? Bora lá. Agora a gente vai ter uma dinâmica toda especial, o Cris já está posicionado, a Vanessa também. Nós vamos entender aí os medos das fases das crianças, né, Cris? Verdade, Carol, tem um anúncio, inclusive, o Matheus estava conosco. É. E eu não sei nem como falar para você. Uma música triste tinha que ser agora. E... Tinha que ser uma música triste. Ele desmaiou durante o programa. Brincadeira não, brincadeira não, o Matheus tem um voo para pegar. Ele estava com tanto medo. Não, estava com tanto medo, desmaiou não. O Matheus tem um voo agora e pegou o voo. Inclusive deu um pulinho lá na nossa diretora, queria tirar foto com o Matheus, vê se pode. Tietando. Tietando, com 25 anos e tal, faz parte. Ana, minha querida, não tenha medo, seja feliz, tá bom? Vai dar tudo certo. E agora eu estou com duas mamães experientes, a Galvani quer compartilhar com as mamães de casa. Vim aprender. E nós prometemos, né, Carol, pessoal de casa, inclusive para a mamãe, o medo de cada fase, de cada idade. Inclusive a Galvani, colocou um temperinho a mais. Mamãe, você de casa, ela vai dar uma dica para você aplicar. Gosto de dicas práticas. Porque o nome dela é Vanessa Galvani, tá pensando o quê, querida? Então, Galvani, principais medos, a gente já tem uma fase aqui, né, Carol? Carol sabe muito bem também, mamãe de duas meninas lindas. Então, lendo inclusive esses medos aqui de 0 a 13, eu tô achando que eu tô me enquadrando mais ou menos aí, né? É porque eu percebi que eu tenho medo de algumas situações. Devia ser de 0 a 40 anos, né? É isso. E aí, quais são as dicas? Assim, as dicas vão servir para todas as idades. Por quê? Como que a gente dissolve o medo da criança? Fazendo ela rir, sem cócegas. Ela tem que espontaneamente rir daquela situação e ela vai dissolvendo o medo, aquele medo, aquela coisa que congela, que eu estava falando lá, né? Então, como que a gente vai fazer isso? A gente chama de brincadeiras terapêuticas. Então, um dos níveis das brincadeiras terapêuticas é a brincadeira teatral, em que a gente vai trocar de papel com a criança e vai fingir de conta que é a gente que está com medo daquela situação, ou que um bichinho está com medo. Então, por exemplo, quando a criança... Teve uma época que a minha filha estava com medo de palhaço. A gente estava no carro, apareceu um palhaço, ela morreu de susto, nossa, e aí foi. Aí, o que eu fiz? Eu comecei a brincar que eu tinha medo do palhaço. Aí eu, ai, acho que eu não vou ali. Ela, que foi, mamãe? Acho que tem um palhaço ali. Aí ela começou a rir. Ela, vai, mamãe, vai. Eu, não. Aí eu voltava. Aí ela ria. E aí ela ria. E eu ficava fazendo isso enquanto eu aguentasse. Então, a criança... Então, qual que é o segredo? Como que eu vou saber o que vai ajudar meu filho? A risadinha dele. Quando ele começar a dar uma risadinha, fica. Aí ele vai começar a dissolver e gargalhar. Para separação, tem uma brincadeira ótima, que é assim... tô difícil a mãe trabalhar, o pai fala tchau, a criança chora desde bebezinho, você pode virar assim, combina com o pai antes, aí o pai vai lá, você dá uma piscadinha para a criança não ver o que você vai fazer, aí vocês vão fazer a disputa da criança, que é assim, você pega a criança, aí eu falo, é minha, ela é minha, não, aí o pai fala, não, ela é toda minha, não, é minha, aí um fica puxando, e aí a criança se sente muito amada. Puxa pela perna, puxa pelo braço. Vai rindo e vai, gente, até criança, já me falaram que é de 8 anos, adora. Então, assim, é um sucesso, essa brincadeira ajuda a dissolver o medo da separação, Galvani, de ficar sozinho. Uma coisa simples, mas que representa o amor nesse momento até para você que tem 16 anos, a hora que você vê uma mãe no mercado fazendo isso, não fica olhando. Não fica olhando. Isso é uma tática pedagógica, querido adolescente que está vendo esse programa, respeita os pais. Porque a minha filha, ela fala, você começar a brincar com a Esther, assim, em locais públicos, né? Porque tem uma de 5 e outra de 13, né? Então ela já fala, nossa, mãe, nossa, que vergonha. Ai, que bafo. É amor. Ela tem aquela, né? Falei, eu fiz isso com você, minha filha. Até me joguei aqui uma vez
no chão do mercado. Você vê como é ridículo fazer isso. Mas que lindo, Galvani. Que legal. Que legal. Então nós temos aqui barulhos, pessoas estranhas, então, assim, fantasiadas, animais, separação, abandono. Então, isso é mais ou menos uma ideia dos medos. Então, se a criança tá com medo do cachorro, aí você pode brincar que um bichinho tá com medo. Ai, o cachorro é muito grande. De pessoas Aí a criança estranhas, ri. mesmo esquema. A mesma coisa. É. Ai, A minha olha filha só. tem 5 anos, ela Enfim, tem medo. Eu então. percebi que ela tem medo. E às vezes são perigos reais. Aí você tá, não, Sim, realmente é sim. perigoso, você não tem que Sim. tocar e tal, né? Sim. Mas aquele medo mais bobinho não é tão bobinho, porque ela tá conhecendo o mundo. Uhum. Vamos avançar a fase, então? Vamos. Então, Carol De e 0 a 3 Galvani. agora. E aí, ó. Carol? De 4 a 6 anos, olha lá, monstros e fantasmas. Aí a gente já entra naquela coisa, né, de eu vi num desenho, fiquei sabendo, nada real, mas tá ali, né? Medo do escuro, que é o clássico, emblemático, né? Tempestades, perder entes queridos, e aí a gente pega esse medo aí até os 35 anos, pelo menos. Dormir sozinho e perder os pais também, né? Um medo que segue pra vida. Então, tem um monte de livros infantis que ajudam, que abordam todo esse tema. Então, isso também é um recurso que eu adoro. Lá nas minhas redes sociais, eu indico um monte, tem um monte de livro lá. Tem livro que fala da criança que tem medo do escuro, mas vai sempre nessa linha que eu tô falando aqui, de você brincar com medo, sabe? Tipo, ai, tenho medo, tenho medo. Aí, sei lá, o bichinho fala que tem medo de montanha-russa, aí depois ele vai lá e tem coragem pra ir na montanha-russa. Aí a criança dá risada do medo dele, ela dissolve esse medo. Então, ela também na história, ela faz isso. Você pode inventar uma história com a criança também, dependendo da idade dela. Sim. Você fala, ai, nossa, eu falo pra você, às vezes, eu tinha medo quando eu ia no mar, porque a gente foi pra praia esses dias e ela tomou um caldo, assim. Aí ela veio... É o caldo, desesperado. E eu falei eles assim, ficam- nossa. Aí eu contei uma história que eu tinha medo, que eu caí. Aí ela, de novo, mamãe. Aí eu contei. Então, assim, encontrar... O Davi, ele gosta sempre de ser o personagem principal da história. Da história. Existia um menininho, pode ser Davi o nome dele? Isso, Aí- Vai saber, né? Se não pode ser, mas era justamente ele que eu queria como Muito personagem, legal. porque ele que eu queria fazer. Então, assim, não adianta a gente virar pra criança e falar assim, ai, não, tá seguro, escuro. Isso não existe. Isso não existe. Não, É. você não tem que ter medo de dormir sozinho. Isso, ela não consegue associar. O medo fica no emocional, não não tem fica no como. racional. Não adianta a gente querer ficar falando pra criança, olha, mas não tem por que você ter medo, tá tudo seguro. Se ela não consegue. sente a segurança, ela vai ter medo. Então, você tem que trabalhar no emocional, fazendo com que ela libere as tensões desse medo, rindo. No campo dela. Sim. Gente, tá aí, É isso, gente, é um monte de simples. Não adianta falar, isso aqui não existe. Não. Ok, não existe, explicar todos esses processos é legal, mas não desvalorizando o medo que ela está sentindo Não, por é essa isso aí. situação, Vamos né? avançar a idade, então? Vamos lá, gente, de 7 a 7 a 10 anos, olha lá. principais E medos. é isso mesmo. Não ser aceito pelos amigos, danos físicos, ser castigado pelos pais, dormir sozinho, perder os pais. Perder os pais está sempre todas as idades, quase, né? Esse é o maior medo, o né, maior da medo, criança. E eu Sinto acho... desamparado. Eu fiz uma live falando só sobre luto, principalmente agora na pandemia, porque para a criança entender, né, o que está acontecendo, enfim. E uma das dicas muito boas é assim, depois que a criança se sente conectada, quando ela está ali bem com a gente, é ter uma conversa e falar, eu vou estar sempre aqui. Eu vou fazer tudo o que eu puder para estar te protegendo o máximo. Eu estou saudável, eu estou cuidando da minha saúde. É mostrar para a criança também o quanto você está cuidando disso. E ainda mais criança mais velha, você pode realmente trazer isso de uma forma mais concreta, sabe? Tipo, olha, e escutar ela. Então ela vai vir e vai falar, ai, mas é porque meus amigos da escola não me quiseram. Ai, eu sinto muito, meu filho, eu estou aqui com você. Eu vou estar sempre aqui. E assim, deixar ela colocar para fora, porque às vezes ela só precisa colocar isso para fora para poder ter um pouco de coragem e voltar e tentar novamente no dia seguinte, né? É aí que vai o encorajamento também. Legal, Eu lembro né? que o ser aceito, antigamente, era só a agenda da menina. Ele não leu a minha agenda, não assinou o meu questionário, né? O que você acha da dona desse questionário? Só que Ou hoje ser convidado para queimada também. Não Ser convidado para queimada. Pipocada. Eu não quero nem citar o nome da pessoa que não me convidou, porque eu era fera na queimada. Tô brincando. Eu era sempre chamada, porque a gente era terrível. Só que hoje, essa plataforma é a internet. Então, essa fase aqui, eu acredito que eu não tinha muito essa questão de não ser aceito, porque era aquela corrida de taco, era o futebol. Agora Só que tá hoje demais, você tem uma tá exposição demais. da curtida, de quem me aceitou, inclusive tem aquela questão da comparação. Essa fase aqui parece que está mais sensível, né, Galvani? Exposta, né? Eu acho que é sempre ter essa conversa com as crianças, né? Eu gosto de todo dia, quando eu vou pôr minha filha para dormir, falar assim, eu te amo exatamente do jeito que você é. Eu não mudaria nada.
Para ela entender que ela é especial daquele jeito. E falando isso para as crianças aos poucos, para elas irem entendendo que, sim, o mundo lá fora é diferente, mas aqui ela sempre vai ser aceita, ela sempre vai ser amada de qualquer forma. Então, a gente está, aos poucos, dando essa mensagem, essa confiança, essa conexão com a criança. Ela vai se sentindo segura para prosperar no mundo, né? Que a gente quer que os nossos filhos, né, se deem bem. Se deem bem e possam ir com tranquilidade. E quando vai também... É ruim. Carol tá para ir embora de casa, para estudar. Não, imagina, eu crio meus filhos pro mundo, eu quero mais que eles tenham sucesso, que eles saiam, e aí quando estão saindo, você fala, mas você vai agora? Mas é já que você vai? E começa a chorar. É o drama dessa mãe aí. A gente vai para um breve intervalo, tá aí, essa Carol aí, quase 2 metros de altura, filha, falando assim, que comigo nada, é aqui, que ó. gelatina. Comigo é aqui, essa menina, quando quiser, aí vai. Agora recebeu a notícia que ela vai para o internato, tá assim... O que foi, Carol? Não, um vento Limpando que bateu, lágrimas. um vento que bateu uma cebola, aqui. eu tô sempre com uma cebola aqui No na bolso, bolsa. Tô sempre aqui com uma mas- cebola para garantir o choro. A vida vai chegando, meus queridos. A gente vai para um breve intervalo. Você tem alguma pergunta para a nossa profissional aqui, a Galvani? Manda. DDD 12 983 15 0249. Você já avaliou os medos de cada idade. E se tem um medo fora de cada idade aqui, inclusive desajustado, um medo que você viu de 3 anos na idade de 10, aproveita, consulta. Galvani está aí na sua sala, menina. Um breve intervalo e voltamos já já. De volta aqui com Entre Família. E hoje, Cris, tem uma dica importantíssima. Verdade. Pensei que Essa- estava eu vi que enquadrado em tava você. pesquisando aqui. Não, fala, minha editora. Falou É assim, que eu então tá olhei ali, enquadrado, assistindo há um tempinho, olhando o programa e tal. pegar ali Mas que bom, tô aqui, gente. É Pronto. isso. Ah, E que fique, é isso? sabe onde Coisa você tem que boa. estar também? Ligadinho numa live que vai acontecer hoje, viu? Aí eu vou falar aqui a live, o povo fala assim, mas eu não quero estar não, porque não tem nada a ver com isso. Câncer de mama. Que coisa linda, meu querido. É verdade, uma live super especial, mas que hora vai ser, Carol? Olha, 20 horas e vai terminar na sexta-feira. Então, isso já está acontecendo desde o dia 19. Quer dizer, já perdeu, né? Você tá aí conectado agora, já perdeu. Mas tudo bem, hoje ainda tem tempo, tem jeito de você ter informações importantíssimas. Olha só, a nossa apresentadora aí, Darleide Alves, está à frente desse processo aí. E ela vai te ajudar a entender esse processo. Para quem está passando pelo tratamento do câncer de mama, para quem já vivenciou esse processo e já está vivendo outra fase, ou para quem acha que não, isso aqui não tem nada a ver comigo e tal, não tem nada a ver, eu não quero falar sobre esse assunto, e pode sim se tornar uma rede de apoio, se deixar de lado aí o preconceito. Hoje nós vamos ter aí uma mastologista e uma obstetra, exatamente. Você sabe que live é assim, né? Você manda a perguntinha na hora, ó, resposta já, online. Eu gosto disso, do ao vivo, né? Porque você consegue tirar as suas dúvidas aí, viu? E olha só, agora para você que está conectado aí com a gente, já está sabendo aí, então deixa eu só complementar aqui, porque essa live ela vai ser transmitida no Facebook da TV Novo Tempo, do Vida e Saúde e do Consultório de Família e pelo canal do YouTube aí do Consultório de Família. Você vai entender também como a espiritualidade pode te ajudar aí a vencer este desafio do câncer de mama, tá? E já que a gente está falando aqui de saúde, você sabe que nós temos agora um quadro que é um pedido de socorro para nossa doutora aí, é pediatra e vai te ajudar a lidar com situações bem específicas. Pode rodar o VT. A ansiedade é um sentimento muito comum entre todos os seres humanos. Mas e nas crianças? Vamos conversar um pouquinho sobre a ansiedade infantil? A ansiedade é um sentimento muito comum, não só para a criança, como para os adultos também. Eu apelidei, né, o sentimento, a ansiedade, como se fosse e se, né? Porque o que acontece? A gente fica pensando, ai meu Deus, e se chover? E se fizer frio? E se eu sentir falta da minha mãe? E se eu tivesse feito diferente? Tudo isso gera uma impaciência dentro do corpo e que a gente faz? Fica parado, pensando no que pode acontecer ou no que já aconteceu e esquece de viver o presente. Então é mais ou menos isso a ansiedade. Só que a gente acha que a ansiedade é uma coisa muito ruim. Nossa, é muito ruim sentir ansiedade. Mas a ansiedade, né, como o medo, como às vezes a frustração, também traz benefícios esse sentimento. Por quê? Quando a gente pensa, e se chover? O que a gente faz? Leva o guarda-chuva. E se eu sentir frio? Você leva um agasalho.
Ou então, por exemplo, e se eu sentir falta da minha mãe quando eu for dormir na casa do meu amigo? O que você faz? Você leva o telefone anotado da sua mãe, porque se você sentir falta da sua mãe, você liga para ela. Então, é um sentimento protetor também, a ansiedade. Mas, quando a ansiedade, né, começa a prejudicar a criança, né? Quando a gente tem que prestar atenção que a ansiedade não está sendo bom, quando a criança não quer sair de casa, quando a criança fica muito tempo parada, parece que não consegue sair do lugar, né, de tantos pensamentos, de tantos sentimentos, né, que ela está tendo, quando começa a diminuir, né, a nota na escola, quando gera insônia, é uma característica que essa ansiedade está prejudicando, e são sinais que a gente tem que procurar ajuda, né? Uma terapia multidisciplinar que envolve o pediatra, psicólogo, também algumas vezes neurologista, psiquiatra, tudo infantil. Mas vamos dizer que seus filhos não estão nessa situação ainda, estão ansiosos, claro, porque estamos numa situação atípica. Nós não sabemos quando vamos sair desse nosso novo normal. Então, o que a gente pode fazer nesse meio tempo para diminuir a ansiedade das crianças, inclusive a nossa ansiedade, né? E ser feliz. Primeira coisa, praticar atividade física. Ah, não, doutora Luz, tá quase impossível, na minha casa não dá, a gente não tem um quintal grande, o que a gente pode fazer? Vamos pular amarelinha? Vamos brincar de esconde-esconde? Né? Vamos dissipar essa energia, né? A criança é feita para ter energia, então vamos dissipar essa energia, pensar em outra coisa, desligar redes sociais, desligar às vezes noticiários que só mostram tragédias, né? Que são dramáticos, pesquisar coisas boas para fazer na internet, receita de bolo gostoso, né? São coisas que a gente pode fazer para diminuir essa ansiedade. Tente, né, ver o lado positivo das coisas. As crianças, elas precisam aprender a ver o lado bom. Afinal, tá todo mundo em casa, não tá? Mas olha que coisa boa, tá todo mundo almoçando junto, jantando junto, tomando café da tarde junto, coisas que antes não era possível. E agora tá sendo só por conta da pandemia. Então, vamos aproveitar esses momentos em família e tirar essa ansiedade das crianças e nossa também. Eita, olha, é uma tarde que está aliviando as mães de uma maneira. Tirando peso. O quadro do medo já fez uma mamãe assim, ó, porque ela pensava, Cris, eu já faço isso, aquela linguazinha, aquele negocinho, no mercado. Faz porque é pedagógico. Assinatura Vanessa Galvani. Agora vem um VT de uma profissional falando para você relaxar nessa questão toda da ansiedade. Esse programa é para isso, inclusive, Carol, para ouvir as nossas telespectadoras. Com certeza, porque é você que faz esse programa acontecer, viu? Pode aí colocar na tela mais uma interação para hoje. Tem pergunta rolando ali. E quem vai falar com a gente agora é a Thalita. Thalita, abre o seu coração para Galvani. Quando eu era pequena, sim, eu tinha medo de ficar sozinha. Imaginava muitas coisas ruins. Lembro-me que quanto eu sofri, né? Hoje eu tenho medo de deixar meus filhos sozinhos. O que eu faço para dar coragem para os meus filhos nesse momento, uma vez que eu transmiti um medo de ficar sozinho para eles? Me ajude sobre o que fazer para que eles possam ser adultos confiantes e não medrosos. Olha, a Thalita abriu o coração mesmo, colocou o quadro dela quando pequena e agora, inclusive, dessa questão de passar, né? Discipular um pouquinho do medo, ela quer voltar atrás e ter aí realmente adultos corajosos. Galvani? São duas coisas, né? Uma é encorajar a criança, como eu falei, e não, você vai... Né? A palavra encorajar, dar coragem, tá dentro. Você fala, não, você pode, vai dar tudo certo. E a outra é trabalhar a gente. E aí não tem muito segredo. Por quê? Nós temos neurônios espelhos. Se eu sinto medo, a pessoa que está do meu lado começa a sentir o medo também. Então, se eu não trabalhar o meu medo... Mesmo que eu não fale, eu tenho medo de cachorro. A criança sabe. O cachorro chega perto, eu já fico... Aí a criança sabe, né? Então, assim, eu trabalhar isso. Como trabalhar isso? Conversar com alguém sobre esse seu medo. Fala como que foi isso, tenta lembrar como que foi isso na infância, qual foi a situação.
o que aconteceu, como você gostaria que tivesse sido, que você tivesse um adulto que estivesse do seu lado falando, tá tudo bem, eu tô aqui, eu sinto muito que eu não te protegi. E aí você consegue reestruturar, reorganizar essa memória no teu cérebro, e aí você vai aos poucos curando isso, e aí o seu filho... Então passa na gente, então seja qual medo que você tiver, e olhar mesmo. Às vezes esse medo de deixar os filhos sozinhos também está muito relacionado com o parto. Às vezes a criança teve, sei lá, a mãe ficou muito longe do bebê logo após o nascimento. Aí ela começa a ter aquela... A mãe tem angústia de separação. Ai, cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Cadê meu bebê? Então ela tem que trabalhar isso assim, falar, poxa, chorar, às vezes falar, pô, mas eu não queria que tivesse levado meu filho longe, eu fiquei tão preocupada. Passar por isso, porque aí ela vai conseguir se acalmar e vai conseguir ganhar segurança para deixar a criança viver a vida dela, né? Aos poucos, com confiança, com coragem. E é assim que é o processo terapêutico, né? Você abrir o coração, falar. Fala pode ser com uma amiga também, pode ser falar sozinho, fala no espelho, fala o tempo todo. Às vezes eu mando áudio, me escuto. É assim, gente. Cada um vai lidando com a sua loucura. Vai lá, mais interações na tela. Quem é que tá falando aí? É a Irani Lopes, ela é da Bahia. É Juazeiro, é isso aí. Meu neto de 10 anos tem medo de dormir sozinho. Ele conheceu um coleguinha vizinho que fazia medo nele durante as brincadeiras. Um amiguinho é mais velho, uns 5 anos, né? Hoje, eles não são mais vizinhos. Mas será que ele não se esqueceu dessa fase, né? Ela tentou relacionar alguma situação que ele viveu. Às vezes é uma coisa que a gente consegue ver. Às vezes é uma outra situação mais profunda que está no inconsciente, que foi um afastamento. Geralmente, o medo da criança de ficar sozinho e dormir sozinho, ele está muito relacionado com uma sensação que ela teve de ter ficado sozinho e não ter sido avisado e de ter sentido aquele medo. Então, pode conversar com ele, explicar aquilo que a gente já falou, né? Mas aí o que acontece? A gente está tentando racionalizar. Ele não tem acesso, não é que ele... Peraí, meu medo não tem sentido, deixa eu organizar isso dentro do meu cérebro. Não. Então, aí, com ele mesmo, fazer a brincadeira, 10 anos, isso lá. Nossa, eu tô com muito medo. Minha filha chamou, não quero ir lá. E aí começar assim, aí a criança vai rir. Esses dias eu estava num atendimento, uma mãe que estava falando que o filho não queria fazer aula online. Achava um saco, não sei quem, eu quero ficar naquele computador. E aí eu falei para ela, brinca que você que não quer fazer o seu teletrabalho lá, o seu home office. Então aí ela ligava o computador, eu odeio, não quero falar com o meu chefe agora. E ele ria. Não, hoje eu não quero. E aí você exagera, pensa que você vai ser um desenho animado, né? E vai, fica com vergonha que está na sua casa, ninguém está vendo. Exagera, a criança começa a rir e vai começando a dissolver isso. Então tá com medo, você fala, eu tenho medo. Não vou sair de casa, morro de medo de sair de casa. Não precisa ser, às vezes, diretamente o medo que a criança está falando, mas algo... Então, assim, ele está com medo... Qual é o medo, assim? De dormir, né? Mas o medo, na verdade, é ficar sozinho. Então, aí você não precisa falar que você está com medo de dormir. Você pode falar assim, não posso ficar... Não, fica aqui do meu lado, por favor. Não saia de perto de mim. Não me deixa aqui sozinho no shopping. Não, e se eu me perder? Aí ele, vó, para com isso. Não, e se eu me perder? Aí você começa a exagerar, ele vai dar risada. Então, assim, é fazer essas relações, captar o que a criança tá com medo real, e aí você pode ir com uma brincadeira, sutilmente, com uma brincadeira. Agora, eu vou confessar para a diretora, para vocês, eu me senti culpado, porque eu tenho uma diferença de 16 anos dos meus irmãos. E antes era bonito dar susto em criança. Não tinha uma análise psicológica. Então, eu era uma adolescente que pregava pressa. E depois, meu irmão teve um quadro que eu não sei se teve isso, que ele teve síndrome do pânico e tal, mais outras coisas relacionadas ao medo. Eu me senti tão mal que eu paguei o tratamento todo dele na época. Eu me senti muito culpado. Falou, fui eu. Paguei o tratamento dele, levei para todo... Hoje ele está super bem, namora, profissional. Depois a gente descobriu até uma falha de lítio que ele tinha que suplementar dentro... Então eu digo para você, não brinque esse negócio com a criança de susto e tal. Gente, tem um psique de uma criança que está se formando. E a gente não brinca também com a sua participação. Mais uma participação na tela. Já confessei aqui que fui um adolescente complicado para os meus irmãos. Vamos lá, está chegando mais uma participação na tela. Vamos lá. Agora é a Andréia Araújo. A Andréia é de São Paulo. Minha filha tem 10 anos e ainda dorme conosco. Não quero nem comentar. Ela tem medo de dormir sozinha. Já foi ao psicólogo e não adiantou. Alguma dica? Olha, vou dizer uma coisa para ti, André. Já teve 4 profissionais aqui e ainda lá em casa o Davi dorme. A André achou que ela ia levar coisa aqui, mas não, na verdade, ela tem um amigo. Eu tenho que dar jeito. Tem um parceiro. Eu tenho que dar jeito, eu tenho que primeiro tratar, agora entendi um pouquinho a esposa,
para depois o menino, tá? Mas vamos agora a profissional, não é o meu caso, é a sua vida, viu, Andréia? Galvânia. Então, o medo de ficar sozinho, de dormir sozinho, tem a ver com a ansiedade da separação. E aí tem que olhar, eu iria perguntar assim, como que foi o processo do nascimento dela? O que aconteceu? Se ficou muito tempo longe dos pais. E isso está reverberando assim, dessa forma agora. Impressionante, né? Então, várias pessoas que eu falo, enfim, alunas e tudo, é uma questão assim, de que teve uma separação. Seja no nascimento, ficou muito tempo longe, ou teve um procedimento médico, ou teve uma cirurgia, alguma questão assim, que gerou, ou foi para a escola muito cedo, às vezes a mãe teve que voltar a trabalhar, 4 meses, já ficou lá 8, 10 horas na escola, na creche. E isso gera essa ansiedade de separação na creche. Então, primeiro tem que olhar para isso, para a mãe, trabalhar isso, lembra que eu falei? Mãe, trabalhar isso. E aí, com a criança, fazer. Primeiro que, se tiver tudo bem para a família, lembra, eu sempre falo, é super saudável, não tem questão nenhuma, é bom para a criança dormir na cama, não tem nenhum problema quanto a isso. Mas, se está incomodando todo mundo, aí precisa olhar e precisa apoiar a criança. E aí, com ela, tem livro infantil também que fala, né? Pode dormir, tem um que eu gosto que é Bibi, já para sua cama, enfim, tem vários livrinhos que ajudam a criança a entender que é legal estar no seu quarto também, né? Esse processo é bom, mas entender que são duas coisas aí para trabalhar. A criança, olhar para esse nascimento dela, como que foi. A minha, né? Eu tô tudo bem de eu ficar longe do meu filho, qual é o meu medo? E aí trabalhar com a criança paralelo, né? Com as brincadeiras. Às vezes a gente não identifica, né? Pensa que a situação tá só com a criança, mas às vezes tá com o pai e com a mãe também, né? Às vezes a mãe fala, tô tão cansada de amamentar, não aguento mais. Aí quando a criança larga do seu peito, uns 2 anos, você fala, não quer mais mamar? Como assim? Tá vendo que o problema tava com você aí, tava com você esse problema aí. E agora, como é que tá o negócio aqui? Podemos chamar interação? Porque foi falando, eu não consegui entender. Gente, eu tô com medo porque terminou o programa, fiquei com medo. É isso? Não. Nossa, você tinha que ter brincado, você não precisa jogar isso na minha cara. Mas tem coisa que tem que ser desse jeito, brusco assim e tal. Porque com adulto é brusco. Mas vamos fazer o seguinte, Carol. A gente vai terminar o programa mostrando aqui, vamos dar um spoiler. Uma novidade. Tem que ser um negócio. Só que não entre famílias, essas novidades aí. Vamos então? Vamos, bora lá. A Vanessa tem um livro, é isso? Livro. Conta tudo. Acabou, a gente tá acabando. Tá saindo do forno? Tá saindo do forno, tá indo pra gráfica. Vamos começar a pré-venda agora, primeira semana de novembro. E é um livro que fala sobre o sistema emocional, exatamente sobre isso. Isso que eu tava falando no comecinho. Do cérebro. Olha aí que linda a capa. A gente já deu um spoiler pro Brasil aqui. Chorar é essencial. Que legal. Que aí a gente é uma perspectiva nova para olhar para o comportamento desafiador, para a birra, por todas essas questões que as crianças lidam na infância. E com essa perspectiva do cérebro, com um monte de pesquisa científica, mostrando da onde que vem isso, assim, por que a criança precisa fazer birra, por que ela precisa chorar, por que isso é importante para ela ajudar ela a lidar com as grandes emoções e como ela pode crescer emocionalmente saudável. Então tá aí, tô a pandemia inteira escrevendo e tá saindo. Galvânia, que legal. Parabéns, você é sempre uma ferramenta ativa, a gente sabe o quanto as mães necessitam de materiais, de ferramentas, está chegando mais um livro aí. Eu já fiquei na vontade de você, Carol. Com certeza, né? E você sabe que esse é um tema, né? Educação emocional, com certeza, é um tema que a gente carece muito de compreender esse processo, principalmente pela visão do cérebro, né? O funcionamento do cérebro, porque aí fica mais claro esses processos todos, né? Eu sempre disse que eu não tenho problema com choro de criança, e é verdade. Acho que eu sou uma das poucas mães que, tipo, aqui não chora, tudo bem, vai chorando aí. Né? Outras coisas, sim, me incomodam, né? Que eu não vou citar aqui, mas tudo bem. Mas choro de criança, ok pra mim, né? Mas não é só você estar ok com o choro, é saber como lidar com esses processos todos, né? Para que a criança consiga crescer e se desenvolver. Tem algum spoilerzinho aí pra gente em relação a essa questão? Sim, eu ensino 2 ferramentas incríveis de como que você pode olhar para a criança, identificar que ela tem uma necessidade emocional. Né? Então tem todo lá linkado e você precisa colocar um limite emocional e como que você acolhe toda essa explosão emocional da criança, como que você apoia ela nesse processo e que depois ela vira outra, assim, parece um arco-íris. Agora, Galvânia, o pessoal sentiu o cheiro do bolo. Aonde o pessoal vai poder comer esse livro aí? Pois lá meu site, vanessagalvani.com.br e nas redes sociais a gente vai estar falando, a partir de começo da primeira semana de novembro a gente já vai estar começando as pré-vendas.
Já está chegando a hora, então. Já tá. Vai ser super Então gostoso. prepare-se, gente. Olha, tá passando o endereço aqui da Galvani, tá aqui embaixo, ó. No outro lado aqui, pronto, aqui, ó. Já vai lá, segue, fala que tá seguindo e tal. Depois lá você vai contar. E conta pra gente, depois que você lê, o que você achou, tá bom? Nós Eu conto pra também, você. Depois que também lançar o livro, ela compartilhar. vai voltar aqui pra gente falar desse livro, que esse tema é fantástico. Galvani, obrigado pela sua Eu presença. que agradeço. Volte sempre. Muito legal. Muito obrigada. Sempre adoro vir aqui. Obrigada pelo convite. E o nosso programa não termina assim, né, Carol? Com certeza não, porque ele já está ali preparado. Pastor Alceu, boa tarde, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Vanessa, Cris. Que bom a gente receber tanta informação aqui hoje à tarde, né? Quanta informação boa e de encorajamento para a gente que é pai. Sabe que eu tenho 2 filhos, né? E nesse mundo de paternidade, ser pai, acompanhar ali os meus 2 meninos, um dos meus filhos é extremamente sem medo, ousado. Um dia eu cheguei num lugar, ele estava no alto do lugar. E eu fiquei olhando porque o medo agora era meu. Aí eu tenho um outro filho. E filhos nunca são iguais, e isso a gente já viu aqui no Entre Família. O segundo filho, ele tem uns olhos bem expressivos, e ele era mais magro e tinha uma cabeça bem bonita, bem anatômica, tudo certinho, e uns olhões assim. E ele ficava olhando para mim e para minha esposa, e ele aprendeu a falar algumas palavras. Uma das palavras que ele aprendeu a falar era assim, medo. Então ele falava assim, medo mãe, medo pai. E eu olhava para ele e falava assim, como é que eu vou ajudar esse meu filho? Porque sabe como é que é pai, né? Pai encoraja, pai fortalece, pai dá um respaldo de proteção. E além de carinho e amor. E ele falou, eu tô com medo do escuro uma vez para mim. E eu falei, como é que eu vou solucionar esse medo do meu filho para que ele possa ter paz? Porque o medo tira a paz. E eu arrumei uma lanterna e coloquei do lado dele. Um dia a lanterna acabou, a bateria, e ele falou assim, pai, medo, pai. E eu peguei uma bateria que carregava na tomada e sempre estava do lado dele, porque ele iluminava todo lugar. Sabe que até hoje, ele já está grande, até hoje meu filho, ele anda com uma lanterna na casa durante a noite, iluminando todos os lugares. Por quê? Porque pai, mãe, consola, pai e mãe conforta, pai e mãe dá coragem, dá encorajamento para que o filho dê o próximo passo e se livre de todo o temor. Deus é pai, Ele é pai e Ele prometeu, eu vou estar com você todos os dias, afirme isso para o seu filho, para a sua filha. Há um outro detalhe, cada criança, cada adulto tem um anjo que Deus destinou para cuidar de você. Imagina, você tem um anjo aí do teu lado e sabe o que mais? Deus fortalece você. No Salmo 121, o verso 7, diz assim, o Senhor guardará você de todo mal. Portanto, não tenha medo. Muito obrigada, pastor. É isso aí, não há o que temer, né? Quando a gente tem ao nosso lado um Deus tão poderoso. E amanhã nós vamos falar de um assunto, Cris, muito específico, mas que com certeza traz aí muitas dúvidas, né? Vamos falar sobre o vitiligo. Olha, gente, tá aí, vamos tirar todas as dúvidas. Olha, o programa da manhã tá imperdível. Avisa a vizinhança, já vai fazendo as suas perguntas, porque tem gente que reclama, Carol, que chega na hora, eu descobri o tema agora. Não, a gente sempre avisa o tema aqui. Já prepara a sua pergunta, se é anônima ou não. Importante que a gente vai trazer um profissional aqui para tirar todas as dúvidas. Eu fico perguntando, será que é contagioso esse negócio, Será Carol? que é emocional? Tem a ver com o quê? Com quais áreas qual aí? é a raiz aí? Será que é só dermatológico? Como é que faz para desenvolver esse processo? Será que é genético? Pois é. Vamos Agora, falar. Carol, eu quero perguntar um negócio pra você. Eu tô com uma dor nas costas aqui, gente. O que é isso? Então É a idade, esse papagaio. Eu acho que é a idade. Não tem um jeito de me ajudar aí, Não Carol? vamos achar uma solução. Será que alguém aí do Vídeo Saúde tem alguma solução aqui pro Cris, gente? Porque ele tá com uma dor nas costas. Boa tarde. Boa tarde. Na verdade, tarde, a gente. solução é a mesma que eu vou dar pro Chapolin aqui. Depois dos 40 é assim mesmo, né, Cris? Não, mas eu tenho histórico de atleta, aí tá tudo certo. Não Agora o tem Cris eu não jeito. sei, né? O Cris eu acho que tá meio Atleta devagar também. Vamos Sou defender, atleta. né? Obrigado, minha diretora, viu? Somos atletas aí, levantamento de garfo, né? Exatamente. Faz muito tempo. Aqui no Vídeo Saúde é levantamento de garfo.
A gente vai falar sobre dor nas costas, se tem tratamentos alternativos, se você faz algum exercício de forma sem acompanhamento profissional. A gente vai falar sobre esse tema no programa de hoje. Com certeza. E tem também, você já sabe, né, Cris? Aqui tem receita todo dia, a Carol já fica de olho aí. Vocês podem dar até uma passadinha, vocês vão lá pro camarim, trocar de roupa, depois vocês dão uma passadinha aqui no final do programa, que a gente vai trazer uma receita hoje, que é uma maionese de inhame. Coisa boa, viu, Cris? E também tem claramente, a gente vai trazer, o Dr. César vai trazer aqui algumas dicas sobre a saúde mental dos jovens, como que conciliar essa questão do uso das redes sociais, das mídias sociais, o que isso pode ou não afetar a saúde dos nossos jovens, né? Nossos jovens aqui, no caso, a Carol, porque o Cris já passou um pouquinho dessa faixa etária aí. Hoje o pessoal está pegando muito no meu pé, mas só para avisar, nascemos em 84, os dois. Agora Estamos juntos aí, Cris, eu também. É isso aí. O negócio é que quando é 1980 é assim, né? Eu sou o mais velho da turma. Quando o Chapolin fez 40, ele tinha cabelo. Ele tinha cabelo ainda. Eu não quero saber dessa discussão. O que eu quero saber é o seguinte, que essa comida, eu quero é comer, né? Não, então eu quero, me convidaram. Eu quero comer. Mas você tá com esse negócio aí nas costas, não sei se vai conseguir caminhar até lá. Eu posso estar torto, mas estou comendo. É isso aí. Pode vir, que hoje o Chapolin é o nosso mestre Cuca. Ô, Chapolin, Deus te abençoe, meu querido. Tamo junto. É isso aí, amém. Pra vocês, hein? Amém, isso aí. E pra você que quer ser o marido na cozinha, é isso mesmo, encoraja ele de assistir o vídeo de saúde agora, tá? Vai lá, tem um homem cozinhando lá no vídeo de saúde, entendeu? Entendeu a dica, né? Que bacana, eu acho tão legal esse programa nessa forma, desse modelo. Verdade. Aí você vai e joga ele pra cozinha também. E outra, hoje eu tô afim de invadir mesmo. Hoje eu tô afim de entrar no programa. O que você acha? Ser Será microfonado que a direção vai deixar? entrando. Já avisa aí, Patrícia, Chapolin, que nós estamos chegando. Vamos chegar assim mesmo. Tô falando sério. Eu não tenho como segurar. Hoje ninguém me segura. Hoje estarei no Quero mais Vida e isso, Saúde. não. Pode ser a última vez que eu tô aqui no Novo Tempo, mas vou entrar. A última vez que você entra no programa, que vai estar chaveado. Depois eu vou estar lá, tirando meu FGTS. Tchau, gente. Até amanhã. Um grande abraço. Um abraço pra você.